Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que mais cedo ou mais tarde todo mundo pensa, né? Como garantir que as últimas vontades sejam respeitadas aqui no Brasil? Estamos falando de testamento. Parece algo direto, mas, olha, a lei brasileira tem uns caminhos bem diferentes. Cada um com suas regrinhas, suas peculiaridades. A nossa conversa aqui vai se basear num material de estudo bem completo sobre direito das sucessões, focando nas formas mais comuns, sabe? O objetivo é descomplicar mesmo. Entender o testamento público, o cerrado, o particular, ver o que realmente muda na prática para cada um deles. Exato. E, assim, antes de entrar nos tipos específicos, é bom lembrar o básico, né? Para fazer um testamento, a pessoa precisa ter discernimento, capacidade de entender o que está fazendo e ter no mínimo 16 anos. E é um ato super pessoal. Não dá para transferir, não dá para fazer junto. Isso de fazer junto é importante mesmo, porque, né, muitos casais podem pensar, vamos fazer um documento só, mas a lei não deixa. O tal do testamento conjunto é proibido, cada pessoa faz o seu. E o que pode ter nesse documento, além do óbvio, claro, os bens, imóveis, dinheiro, cotas, mas vai além, né? Pode ter decisões bem pessoais ali. Com certeza, Pode ser usado para reconhecer um filho, por exemplo. Imagina o impacto legal disso. Ou, sei lá, perdoar um herdeiro que fez algo grave, algo que o tiraria da herança. Dá para nomear tutor para filho menor, indicar quem vai cuidar dos bens deixados, o testamenteiro, ou até dar instruções para o funeral, tipo detalhes mesmo. É uma ferramenta muito poderosa para além do dinheiro. E imagino que também tenha regras sobre quem não pode receber nada por esse testamento, né? Para evitar, sei lá, alguma pressão indevida. Sim. A lei tenta proteger a vontade da pessoa, sabe? Evitar influências. Por isso, quem participa da criação do testamento, tipo o tabelião que escreve, as testemunhas, ou até alguém que assine a pedido do testador porque ele não pode, essas pessoas não podem ser beneficiadas, nem os parentes próximos delas. E tem também umas restrições para concubinos, dependendo do caso. O foco é garantir que o processo seja limpo, justo. Faz todo sentido. Bom, com essa base, a gente pode então olhar para as 3 formas principais que a lei traz: o público, o cerrado e o particular. Qual deles é, tipo, o mais seguro, assim, juridicamente falando? O padrão ouro? Olha, geralmente é o testamento público. Ele é todo feito lá no cartório de notas, na frente do tabelião ou do substituto dele. Tudo fica registrado no livro do cartório e o documento tem fé pública. E um detalhe importante, tem que ser em português, sempre. E como é que funciona isso na prática? A pessoa chega lá e só vai falando o que quer? Basicamente sim. O testador declara a vontade dele, oralmente, para o tabelião. E o tabelião vai escrevendo no livro. Claro, a pessoa pode levar umas anotações para ajudar, né? Para não esquecer nada. Depois que está escrito, vem um passo fundamental: a leitura em voz alta. Ou o tabelião lê para o testador e para as 2 testemunhas, todo mundo junto ali, ou o próprio testador lê para o tabelião e para as testemunhas. E no final, todo mundo assina: testador, as 2 testemunhas e o tabelião. Essa leitura em voz alta parece mesmo ser um ponto-chave, né? Para ter certeza que o que está escrito é exatamente o que a pessoa falou. Exatamente. E a lei pensa em acessibilidade também, o que é ótimo. Se a pessoa não sabe ou não pode assinar, o tabelião anota isso e uma das testemunhas assina a rogo, ou seja, a pedido do testador. Para uma pessoa surda que sabe ler, ela mesma faz a leitura do documento. Se não souber ler, ela escolhe alguém para ler em voz alta para ela. E para quem é cego, como fica? No caso da pessoa cega, a segurança é ainda maior. A lei exige 2 leituras em voz alta. Uma é feita pelo tabelião e a outra por uma testemunha que o próprio testador escolhe. E tudo isso tem que estar descrito com detalhes lá no documento do testamento. É o jeito que a lei achou para dar o máximo de segurança possível nesses casos, sabe? Entendi. Parece um processo bem informal mesmo, mas que dá uma segurança boa por ficar tudo registrado no cartório. O original fica lá e a pessoa leva uma cópia oficial, o translado. E depois? Depois que a pessoa falece, como é? E os herdeiros, ou quem tiver interesse, precisam primeiro checar se existe esse testamento. Hoje em dia, isso é mais fácil, tem um registro central online para consultar. Confirmou que existe, leva para o juiz. O juiz vai olhar se todas as formalidades foram cumpridas direitinho. Se tiver tudo certo, beleza, ele vira a base para o inventário, que pode até ser mais rápido, feito em cartório mesmo, se não tiver menor de idade envolvido ou briga entre os herdeiros. Mas essa segurança toda do público, tem alguma desvantagem? Algum contraponto? O principal contraponto talvez seja a questão da publicidade. Embora o conteúdo mesmo só vá ser conhecido depois da morte, o ato em si fica registrado lá no cartório. E as testemunhas do tabelião, eles ficam sabendo o que está escrito na hora que é feito. Para quem busca sigilo total sobre as decisões finais, talvez não seja a melhor opção. Entendi. Então é aí que entra a segunda forma, o testamento cerrado. O nome já sugere, né? Algo fechado, secreto. Exatamente. O cerrado, também chamado de secreto ou místico, a grande característica dele é essa, a confidencialidade do conteúdo. Ninguém, nem o tabelião, nem as testemunhas, vai saber o que está escrito ali dentro. Nossa, isso é intrigante.
Mas como é que se garante a validade de um negócio que ninguém, fora o testador, sabe o que diz? O procedimento é bem diferente, olha só. Primeiro, o testador escreve o testamento. Pode ser à mão, no computador, ou pode até pedir para alguém de confiança escrever e ele só assina. Aí ele pega esse documento já fechado, lacrado mesmo, e leva num cartório. Tem que ir junto com 2 testemunhas. Certo. E no cartório o que acontece? Se o tabelião não pode abrir? Então, o tabelião não abre. Ele faz o que se chama de auto de aprovação. E isso é escrito do lado de fora do envelope. Nesse auto, ele registra que recebeu aquele envelope fechado do testador, na presença das testemunhas, e que o testador disse: esse é o meu testamento, quero que aprove. Aí o tabelião lê esse auto em voz alta, para o testador e para as testemunhas. Todo mundo assina o auto, testador, testemunhas, tabelião, e aí vem a parte que dá o nome. O tabelião serra e coce o envelope. Basicamente, ele costura as bordas para garantir que não vai ser violado. Então quer dizer que o papel das testemunhas aí é bem limitado, né? Elas não estão vendo o conteúdo, só o ato da entrega e da aprovação. Precisamente. Elas testemunham que o testador chegou com aquele pacote, disse que era o testamento dele e pediu a aprovação formal. Mas o que tem dentro? Nenhuma ideia. O foco é todo nesse ritual de validar por fora o documento lacrado. E qual é o grande risco dessa modalidade? Onde pode dar problema? O risco é físico e total. É a integridade do lacre. Se aquele envelope for aberto, rasgado, se o lacre for violado de qualquer jeito, antes da abertura oficial depois da morte, que também é feita com o juiz, já era. O testamento perde totalmente a validade. É como se nunca tivesse existido. A preservação física do envelope intacto é, crucial. Entendi. Segurança máxima no público, sigilo máximo, mas com esse risco físico no cerrado. E a terceira via, o testamento particular. Esse parece o mais simples, né? Talvez informal demais. Ele é, de fato, o mais simples de fazer. Não tem essa de ir ao cartório para fazer, não tem tabelião envolvido na confecção. Mas essa simplicidade toda no início, ela cobra um preço depois. Insegurança jurídica. Ele é visto como o mais frágil dos 3 tipos comuns. E como ele é feito, então? Olha, na forma mais comum, o testador mesmo tem que escrever. Pode ser à mão ou digitado, mas tem que ser ele. E assinar, claro. Depois ele precisa ler esse documento em voz alta para, no mínimo, 3 testemunhas. E aí, depois da leitura, tanto o testador quanto as 3 testemunhas assinam o papel. A chave aí parece ser a confirmação depois da morte, então. Como isso funciona? Esse é o ponto nevrálgico, sabe? Depois que a pessoa falece, quem achar esse testamento particular tem que levar para a justiça. O juiz vai chamar aquelas 3 testemunhas. E elas vão ter que confirmar lá no tribunal que o documento é verdadeiro, que as assinaturas são delas e do testador, e, muito importante, que elas ouviram a leitura e que o testador parecia estar lúcido, agindo por vontade própria naquele dia. Nossa, mas isso depende muito da memória das pessoas, né? Anos depois. E se uma testemunha já morreu? Ou mudou pra longe, não acham mais? A lei prevê isso. Se faltar testemunha, a confirmação por pelo menos uma delas pode ser suficiente. Mas aí entra a avaliação do juiz. Ele vai ter que analisar se o depoimento da testemunha que apareceu, junto com outras provas que possam existir, é convincente o bastante para validar o testamento. É um cenário de mais incerteza, sem dúvida. Imagino que sim. E se a pessoa fez o testamento particular em outra língua? Tipo alemão? Pode ser válido, mas tem uma condição fundamental. As 3 testemunhas têm que entender perfeitamente o alemão, nesse caso. Se elas não entenderem, o testamento não vale. Por quê, né? Como elas poderiam confirmar que o que foi lido era o que estava escrito. Faz sentido. E tem também uma situação ainda mais excepcional para esse testamento particular, né? Algo para emergência mesmo. Sim, é o chamado testamento particular excepcional. A lei permite que, em situações muito fora do comum e comprovadas, pensa num desastre, um sequestro, uma situação de isolamento total, onde não tem como chamar testemunha, a pessoa possa fazer um testamento, só ela escrevendo, de próprio punho e assinando, sem testemunha nenhuma presente ou assinando. Mas isso também vai precisar de validação do juiz depois, imagino? E deve ser ainda mais complicado de provar, né? Exatamente. O juiz vai ter que se convencer não só que a letra e a assinatura são da pessoa, mas também que aquela situação excepcional realmente aconteceu e impediu de seguir as regras normais. É uma prova bem difícil de fazer. E tem um detalhe super importante sobre esse testamento excepcional, né? Uma espécie de prazo de validade. Sim, e isso é crucial. A interpretação que prevalece nos tribunais é que esse testamento excepcional perde a validade se a pessoa sobrevive àquela situação de risco e não refaz o testamento de uma das formas normais, público, cerrado ou particular com testemunhas, dentro de 90 dias depois que o perigo acabou. É como se fosse uma medida de urgência que precisa ser confirmada formalmente assim que der. Se a pessoa teve a chance de fazer um normal depois e não fez, a justiça meio que presume que talvez ela não quisesse mais aquilo. Ufa, ok. Acho que cobrimos bem as 3 formas principais, mas a gente ouve falar também de uma coisa mais simples ainda, o tal do codicilo. O que seria isso? O codicilo, pensa nele como um anexo, ou quase um post-it de última vontade. É um escrito particular, que a pessoa data e assina, mas não precisa de testemunha nenhuma. Ele serve para coisas de menor importância ou valor. Que tipo de coisas podem ir num codicilo, então? Coisas pequenas? Isso.
Tipo, instruções sobre o funeral, sabe? Ou pequenas doações, tipo esmolas. Deixar bens móveis de pouco valor ou de uso pessoal. Pensa numa joia de família que não vale muito dinheiro, mas tem valor afetivo. Livros, roupas, um móvel específico. Também dá para usar para nomear ou trocar o testamenteiro, ou para perdoar um herdeiro que a lei considera indigno. E o que ele, assim, de jeito nenhum pode fazer? A grande limitação é, não pode falar de bens imóveis. Casa, terreno, apartamento, nada disso. Para passar imóvel por vontade própria depois da morte, tem que ser um testamento formal mesmo, não tem jeito. E essa coisa de pequeno valor, como é que se mede isso? Tem um limite na lei? A lei não diz um valor exato, sabe? Isso gera um pouco de discussão. Mas na prática, o pessoal do direito costuma usar um critério de bom senso, de razoabilidade. Muitas vezes falam em algo tipo até 10% do patrimônio líquido total da pessoa. Se o valor do bem imóvel ou da doação ficar abaixo disso, o codicilo tende a ser aceito para isso. Acima, já aumenta o risco de não valer. Entendido. Então, se a gente fosse resumir as grandes diferenças estratégicas entre os 3 tipos principais de testamento, como ficaria? A gente poderia dizer assim, olha, o público dá a segurança máxima na forma e é mais acessível para quem tem alguma dificuldade tipo cegueira ou analfabetismo, mas sacrifica o sigilo na hora de fazer. O cerrado garante o segredo absoluto do conteúdo para todo mundo, menos pro testador. Mas a validade dele depende totalmente daquele envelope ficar intacto, risco físico. E o particular é o mais simples e barato para fazer na hora, só que é o mais arriscado juridicamente depois, porque depende muito das testemunhas estarem vivas, serem achadas e confirmarem tudo direitinho anos depois. E o codicilo fica ali como uma ferramenta para esses ajustes finos, para bens de menor valor. A escolha, então, parece que envolve pesar bem os riscos e as prioridades de cada um, né? Segurança, sigilo, simplicidade, custo. Exatamente essa é a equação. É um cálculo pessoal. O comum é botar como beneficiário alguém que a lei proíbe. Tipo, uma das testemunhas, a cláusula pode ser anulada. No testamento público, qualquer falha no procedimento é fatal. Se o tabelião não seguir o ritual certinho de leitura, assinatura, o ato todo pode cair. Esquecer que tem que ser em português também dá problema. No cerrado, o descuido com o envelope lacrado é o fim da linha. Qualquer violação, mesmo sem querer antes da abertura na justiça, invalida tudo. E no particular, o maior perigo é essa confirmação falhar. Se as testemunhas somem, não lembram, ou se o juiz fica na dúvida se o testador estava capaz na época, o documento pode não ser validado. Ah, e não fazer a leitura para as testemunhas antes de assinarem também é um erro comum que complica tudo. E tentar usar o codicilo para passar um imóvel, mesmo que seja um barraquinho pequeno, também não rola, né? A cláusula simplesmente não vai ter efeito para aquele bem. E aquele prazo dos 90 dias para refazer o testamento excepcional, depois que o perigo passou, nossa, isso é uma armadilha fácil de cair se a pessoa não souber. A gente pode pensar nos exemplos rápidos para ilustrar. Imagina alguém cego que quer deixar instruções bem detalhadas sobre vários bens diferentes. Aí não tem muita escolha, né? O caminho mais seguro e praticamente o único para garantir a validade mesmo seria o testamento público, com a dupla leitura, todas as formalidades anotadas pelo tabelião. Exato. E se a pessoa só quer deixar aquela poltrona antiga da avó para um sobrinho querido? E a poltrona vale pouco comparado com o resto todo que ela tem. Kit de pequena monta. Rápido, sem custo de cartório, sem testemunha, resolve só aquela questão pontual. Fica claro, né? Não tem a melhor forma de testamento para todo mundo. Tem a forma mais adequada para cada situação, para o perfil da pessoa, o que ela prioriza, a complexidade do que ela quer deixar. Perfeito. Então, recapitulando rapidinho. Público é a fortaleza da segurança, cerrado é o cofre do segredo, mas um cofre que pode quebrar fácil. Particular é a simplicidade na hora, mas com risco lá na frente. E o codicilo, um recurso ágil para vontades menores. A escolha exige informação e pensar bem. Exato, é isso aí. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação para pensarmos um pouco mais. Todas essas formalidades, né, especialmente no público e no cerrado, elas existem para proteger a vontade da pessoa, dar segurança jurídica, ok. Mas será que, em alguns casos, esse excesso de forma não acaba, na verdade, dificultando ou até impedindo que a real intenção de alguém, talvez já mais frágil pela idade ou por doença, seja registrada do jeito certo? E olhando para o futuro, como será que a tecnologia, tipo certificação digital, videoconferência, que já estão sendo usadas para outros atos em cartório, será que um dia poderiam simplificar esses processos de testamento sem perder a segurança, que é essencial? Fica aí a reflexão sobre esse equilíbrio, que é bem delicado, entre a rigidez da forma e a garantia da vontade verdadeira da pessoa.